Nesta aula virtual, veremos de forma que podemos classificar substâncias como ácidos ou bases, as principais propriedades deste grupo, o conceito de pH e a força relativa destas substâncias. As duas funções mais importantes da química, ácidos e bases, são os grandes pilares de toda a vida de nosso planeta, bem como a maioria das propriedades do reino mineral. Íons carbonatos e bicarbonatos, ambos básicos, estão presentes na maior parte das fontes de água e de rochas, junto com outras substâncias básicas como fosfato, boratos, arenitos e amônio. Em adição, vulcões podem gerar águas extremamente ácidas pela presença de HCl e SO2. A fotossíntese das plantas podem alterar a acidez da água na vizinhança por produzir CO2, gás carbônico, a substância geradora de ácido mais comum na natureza. A fermentação do suco de frutas pode vir a produzir ácido acético. Quando utilizamos muito nossos músculos, sentimos dores provocadas pela liberação de ácido lático. Com tamanha frequência em nosso ambiente, não é de se espantar que os ácidos e bases tenham sido estudados por tantos séculos. Os próprios termos são medievais. Ácido vem da palavra latina acidus, que significa azedo. Inicialmente, o termo era aplicado ao vinagre, mas outras substâncias com propriedades semelhantes passaram a ter esta denominação. Alcali, outro termo para a base, vem da palavra arábica alcali, que significa cinzas. Quando cinzas são dissolvidas em água, esta se torna básica, devido à presença de carbonato de potássio. A palavra sal já foi utilizada exclusivamente para referência ao sal marinho ou cloreto de sódio, mas hoje tem um significado muito mais amplo. A água é uma substância deveras bizarra. Entre várias propriedades anômalas, há de um interesse particular no estudo de ácidos e bases, a autoionização. De fato, duas moléculas de água podem interagir e produzir dois íons, um cátion, o hidrônio, e o ânion, o hidróxido. É uma reação onde ocorre uma transferência de próton de uma molécula de água para outra. A existência da autoionização da água foi provada, ainda no século XIX, por Pierre de Collage. Ele descobriu que a água, mesmo que totalmente purificada e deionizada, ainda apresenta uma pequena condutividade elétrica. Corrauch atribuiu esta propriedade à existência de íons na água, mais precisamente íons de hidrônio e hidróxidos. Conceito dos ácidos e bases. Um dos primeiros conceitos de ácidos e base que levam em conta o caráter estrutural das moléculas foi desenvolvida no final do século XIX por Svante Arrhenius, um químico sueco. Ele propôs que os ácidos eram substâncias cujos produtos de dissociação iônica em água incluíam o íon hidrogênio H+, e bases, as que produziam o íon hidróxido OH-. Este conceito, embora utilizado até hoje, tem sérias limitações. Primeiro, só pode ser empregado as soluções aquosas. Segundo, o íon H+, de fato, sequer existe em solução aquosa. Terceiro, não pode ser aplicado para outros solventes. Quarto, segundo este conceito, são somente bases substâncias que possuem OH- em sua composição. É verdade para o NaOH, mas outras substâncias, como a amônia, não são bases de acordo com o conceito de Arrhenius. Em 1923, Bronsted em Copenhague e Canterbury, independente, sugeriram um novo conceito para ácidos e bases, o Bronsted e Lowry. Segundo eles,
Ácidos são substâncias capazes de doar um próton em uma reação química, e bases, compostos capazes de aceitar um próton numa reação. Este conceito ficou conhecido como definição de Bronsted, pois estes seus alunos foram mais ágeis na difusão da nova ideia. Esta nova definição é bem mais ampla, pois explica o caráter básico da amônia e o caráter ácido do íon amônio. Por exemplo, aqui eu tenho uma reação. A amônia aceita um próton, e no caso é uma base. Eu tenho NH3 mais água, e eu vou ter reagindo, vou ter como produto NH3 amônia com água, e vou ter como resultado NH4 mais OH. Veja, eu formei eu liberei para minha amônia um próton do meu hidrogênio e resultou OH. Agora na reação a seguir eu vou explicar a reação com amônio, NH4 mais H2O, que eu vou ter resultado um caráter ácido, porque ele vai perder um ácido, um próton NH3, veja o meu resultado, mais H2O, a molécula da água. Vejam que são bem distintas, a amônia e o amônio. Repare que, na reação com amônia, a água se comporta como um ácido, pois doa um próton. Já na reação com amônio, a água se comporta como uma base, pois aceita um próton deste íon. A água, portanto, é um exemplo de substância anfiprótica, isto é, moléculas que podem se comportar como um ácido ou como uma base de Bronsted. E de acordo com Bronsted, a dissociação do HCl promove a formação de um outro íon, o hidrônio. Eu tenho HCl reagindo com água e eu vou ter o hidrônio mais o cloro, H3 mais Cl. O HCl doa um próton na reação, cujo é um ácido. A água aceita um próton na reação, logo uma base. Como vimos, a noção de ácidos e bases de Bronsted envolvem sempre a transferência de um próton do ácido para a base. Isto é, para um ácido desempenhar o seu papel, o seu caráter ácido, ele deve estar em contato com uma base. Por exemplo, o íon bicarbonato pode transferir um próton para a água, gerando o íon carbonato. Veja, eu tenho HCO3, que é o meu ácido, mais água reagindo, no caso a base, ele vai transferir um próton para a água, veja, HCO3, CO3, H3. Em vez de água, agora eu tenho o íon carbonato. Como a reação é reversível, o íon carboxilato pode atuar como uma base, aceitando na reação inversa um próton do íon hidrônio, que atua como um ácido. Portanto, os íons bicarbonatos e carbonatos estão relacionados entre si pela doação ou ganho de um próton, assim como a água e o íon hidrônio. Eles têm uma relação. Um par de substâncias que difere pela presença de um próton é chamado de par ácido-base conjugado. Identificação de ácidos e bases. Em água, alguns ácidos são melhores doadores de prótons do que outros, enquanto que algumas bases são melhores receptoras de prótons do que outras. Por exemplo, uma solução aquosa de HCl diluída consiste praticamente de íons de cloreto e hidrônio, uma vez que quase chega a 100% das moléculas do ácido são ionizadas. Por isto, este composto é considerado um ácido Bronsted forte. Em contraste, uma solução diluída de ácido acético contém apenas uma pequena quantidade de íons acetado e hidrônio. A maior parte das moléculas permanece na forma de não ionização. Este composto é, portanto, considerado um Bronsted fraco. De acordo com o modelo de Bronsted, um ácido doa um próton para produzir uma base conjugada. Entretanto, essa base conjugada pode vir a aceitar o próton de volta, retornando ao ácido conjugado. A espécie capaz de se ligar mais fortemente ao próton é que vai determinar a força do ácido
ou da base. Portanto, quanto mais forte for o ácido, mais fraco é a base conjugada. Neste caso, a ligação H-A é bastante fraca e o íon H- é estável, ou seja, é uma base fraca. Quanto mais fraco for o ácido, mais forte é a conjugada. Isso significa que a ligação H-A é uma ligação forte, pois o íon H- é pouco estável e apresenta uma base forte, que tende a recapturar o próton. Numa solução aquosa de HCl, duas bases entrarão na disputa pelo próton, o íon de cloreto e a água. Como a água e a base é mais forte, praticamente todo HCl perde o próton para esta. HCl aquoso mais H2O líquido reagindo, tenho como resultado H3O mais cloro. Eu perdi um hidrogênio que se fundiu à água e formou um cloro e um hidróxido. Já numa solução aquosa de ácido acético, a água sai perdendo. A base mais forte é o íon acetado. Por isso, apenas parte das moléculas desse ácido sofre ionização. H3C, dupla oxigênio hidroxila, aquoso mais H2O, tendo como resultado H3C, dupla O com O menos, mais H3O mais. Como vimos anteriormente, a água sofre um processo de autoionização, produzindo íons de hidrônios e hidróxido. H2O mais H2O, tendo resultado H3O mais HO-. Entretanto, como o íon de hidróxido é uma base muito forte do que a água, da mesma forma que um hidrônio é um ácido muito mais forte, o equilíbrio é deslocado para o lado esquerdo da equação. De fato, a 25 graus Celsius, apenas 2 de cada bilhões de moléculas sofrem autoionização. Podemos descrever o processo como A equação é igual a H3O vezes OH sobre H2O ao quadrado. Todavia, em água pura ou em solução aquosa diluída, o termo H2O é constante, 55 vezes 5 mol por litro. Dessa forma, podemos simplificar a equação acima como Cada equação é igual a H2O vezes 2 é igual a Kw, e Kw é igual à constante de ionização da água, que é igual a H3O mais vezes OH a 25 graus Celsius. Kw é igual a 1,008 vezes 10 menos 14 m². Esta expressão de Kw é muito importante e devemos ser memorizada, pois é através dela que todos os conceitos de pH e pOH são deduzidos. O equilíbrio da reação entre o ácido acético e a água pode ser descrito pela constante abaixo. A equação é igual a CH3COO mais vezes H3O mais sobre CH3COOH vezes H2O. Novamente, no caso de soluções diluídas, o termo H2O é constante e podemos substituir a reação por Q equação vezes H2O igual a K equação, que fica Ka é igual a CH3COO menos vezes CHO mais HO3 mais sobre CH3COOH. esta é a expressão para a constante de ionização ácida, Ka. Da mesma forma, podemos descrever a expressão para Kb, a constante de ionização básica. Vamos utilizar a reação da amônia como água como exemplo. Kb é igual a NH4 mais
vezes OH+, sobre NH3. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido em sabor azedo e a base é adstringente. Mas tome muito cuidado, não prove, é um perigo, pois muitos desses compostos têm alto poder corrosivo. Ácidos na água ionizam, liberando cátion H+, que reage com as bases, produzindo vários sais. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. Ácido mais base produzem sal mais água na reação, que é conhecida como neutralização. Base dissociam na água, liberando OH- e que reage com ácido. Isso nós já sabemos. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e é adstringente. Bases são compostos iônicos. Ácidos são covalentes, afirmando desse modo o quanto são diferentes. Os ambos compostos, porém, sempre conduzirão a tal corrente elétrica sem estiver em solução. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e a base é adstringente. E a base é adstringente. Ácido tem sabor azedo e a base. Olá, vamos tentar responder algumas questões sobre o assunto tratado, ácidos e bases. Um próton pode ser representado por... Foi um assunto que discutimos na música. Libera H+, é representado pelo próton H+. Então, letra E. A diferença estrutural entre um ácido e uma base conjugada consiste em que um elétron, um nêutron, um próton, dois nêutrons, dois elétrons. Na transfusão na interação de uma molécula para outra, de um elemento para outro, não existe troca de elétron ou nêutron, e sim próton. Então, letra C. Segundo Bronsted-Lowry, um ácido e uma base conjugada diferem entre si por quê? Hidroxila? Não. Um hidrogênio? Um hidroxônio? Não. Eles diferem entre si por um próton, na perda ou no ganho de um próton. Entre as afirmativas abaixo, relacionadas com ácidos e base, a única correta é: letra A. A base conjugada de um ácido forte é base forte. Letra B. A base conjugada de um ácido fraco é uma base forte. Letra C. Um ácido e sua base conjugada reagem para formar sal e água. Letra D. O ácido H2O funciona como sua própria base conjugada. Portanto, vamos falar logo dessa letra D.
A água não tem um caráter ácido, ela se comporta geralmente ela é meio termo, ela se comporta com os dois. Ela pode receber ou perder. Quando ela recebe, quando ela perde de uma água para água, ela forma o hidrônio e OH-. A base conjugada de um ácido forte é a base forte. Bom, para um dos dois ter que ser forte, alguém vai ter que sair perdendo. No caso, para o ácido ser forte, a base tem que estar fraca, porque ela vai ceder prótons para este. Então, a alternativa correta é a letra B. A base conjugada de um ácido fraco é a base forte. Então, nesse processo, quem ganhou foi a base, porque ela está forte e o ácido está fraco. Eles têm relação direta. Próxima questão. Ácido é uma substância capaz de receber um par de elétrons. A definição acima corresponde à proposta de Arrhenius, Bronsted, Lavoisier, Lewis, Oswald. Então, todos esses assuntos aqui abordados acima, ele relata que ele é capaz de doar, ele é capaz de perder um, um próton do da sua. Ele é capaz de perder um próton da sua estrutura. Podemos dizer assim. E um par de elétrons, quem definiu isso foi Lewis, que logo Arrhenius, Bronsted, eles veio diferir essa ideia, trazendo propostas com outros alunos que foram mais ágeis e tentar provar que isto é vero. Próxima questão. NH3 é uma base de quê? De Arrhenius, Bronsted, de Lewis. Nas três teorias, NH3 não é uma base. Como assim a amônia não é uma base? Se de fato ela está interagindo nas rochas, no processo de sedimentação da rocha, nós podemos encontrar ela em fontes de água misturados, sem que percebamos, sem que perceba, no caso. Então, vamos selecionar alguma teoria de Arrhenius, Bronsted, Lewis, ou no caso as três. Sim, é as três teorias. Nas três teorias, a amônia é considerada uma base. No entanto, ninguém discordou desta hipótese. Então, a alternativa correta é a letra D. Feito algum simples e básico questionário sobre os assuntos tratados de ácidos e bases, pela dupla Pedro Henrique e Stephanie Ingram.